Muito bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Borboletando. Eu sou a Carol Canizares, mentora de comunicação entre adultos, pais e mães, tios e tias, avós e avós e crianças e adolescentes. Hoje é um dia muito especial, temos uma convidada especialíssima. Vai ser um bate-papo muito gostoso. Eu conheci a Ana porque os nossos filhos estudam na mesma escola e foi um encontro muito especial. Ana Flávia Marques, que é mentora de mulheres e tem um projeto intitulado Reencontro. Ana, bom dia. Conta pra gente um pouquinho. Bom dia, Carol. Primeiro, obrigada por me convidar, né? É um prazer estar aqui conversando com o teu público. E também com você. Foi um grande encontro esse nosso, né? Na escolinha. O reencontro, ele é um processo de mentoria que ajuda mulheres, especialmente mães, a se reencontrarem depois da maternidade e a fortalecerem a sua conexão interna para que elas possam maternar de uma forma autêntica, para que elas possam maternar a partir do que elas acreditam, de dentro para fora, né? E não assim tentando seguir todos os checklists, os tem quês da vida, tem que isso, tem que aquilo, que às vezes acaba virando nada menos do que uma grande prisão para as mães, né, e mulheres. E então, assim, acho que a gente tem muito em comum nesse caminhar, né? A gente conversou um pouquinho já. Eu comecei a minha jornada enquanto mãe, querendo me desenvolver para que eu pudesse entregar algo melhor para minha filha, né? Para minha primeira filha. E eu tinha muito essa pergunta, assim, se a gente dá o que a gente tem, como é que eu posso ter, então, ser melhor para poder entregar para ela algo melhor, né? E nesse sentido, eu comecei a estudar muito educação positiva, educação respeitosa, antroposofia. E nesse caminho, né, fui caminhando pela vida e, enfim, todas as questões da nossa biografia que passam por nós. E chegou no momento da minha vida, depois de ter migrado de país 2 vezes, com filhos, em que o meu trabalho da época, que eu trabalhava com marketing, era gestora de branding, ele passou a não ter mais tanto sentido. E eu percebi cada vez mais esse chamado para me aprofundar e para entrar de vez nesse mundo de como podemos nos tornar melhores pessoas para entregar uma melhor educação, uma melhor conexão para os nossos filhos. E aí eu comecei assim, então comecei como uma orientadora parental nessa nova carreira, mas eu percebi, Carol, que nós enquanto mães, mulheres, cuidadores, o que que acontece? A gente pode estudar e ler muitas formas de fazer as coisas de uma maneira mais respeitosa. Mas se dentro da gente a nossa casinha não está arrumada, se dentro da gente a gente não consegue ser compassivo com a gente mesmo, empático, respeitoso, chega uma hora que essas ferramentas elas não funcionam mais porque não funciona dentro de mim primeiro, sabe? E foi aí que o reencontro surgiu, então, de ajudar as mulheres a fazerem esse caminho para dentro, para organizar a sua casinha, para que elas possam aí de um lugar mais original, mais autêntico, serem a mãe que elas querem ser, a mulher que elas querem ser, enfim. Que lindo, que lindo. É exatamente o propósito do Borboletando também, né? Que a gente possa fazer a nossa verdade desde dentro da gente, né? Desde dentro dos nossos valores, dentro das nossas crenças, criar o nosso mundo verdadeiro e autêntico para que eles tenham espaço para também poderem ser verdadeiros e autênticos, né? Porque se a gente não é, como que a gente pode esperar isso Claro. deles, né? Exato. Acho que é um dos grandes aprendizados, né, do maternar consciente, assim, a gente entende que não adianta eu dizer para minha criança, né, ou querer que ela se sinta à vontade para ser quem se é, tenha uma boa autoestima, tenha segurança, né, seja empática com os amiguinhos, se eu, enquanto exemplo, enquanto ser humano que está ali mostrando para ela o que é ser gente, se eu não sou, Exato. não tem como, Exato, né? exato. E é muito interessante como daí a gente começa a perceber no dia a dia com eles como não é o que a gente fala, é quem a gente é, né? É Porque às quem a vezes a gente gente é. fala alguma coisa
E aí, dentro desse caminho, dentro dessa jornada, imagino que aconteça com você também. Comigo aconteceu ontem, de eu falar um negócio que na hora que eu falei, na hora eu percebi, não, isso não tá congruente com a minha verdade. E aí eu desfalei, literalmente falei, filho, não, mamãe falou besteira, não é isso, Sim. é outra coisa. E voltei atrás ali na hora e ficou tudo bem. Acontece aí E também? tá tudo bem, É. né? E a gente precisa entender que tá tudo bem porque somos humanos. E enquanto humanos, a gente falha. E o problema não é o errar, não é o falhar, né? O problema é quando a gente não tem a capacidade de, um, perceber que falhou, e dois, né, reconstruir aquilo, né, aquele buraco. E eu falo muito isso para as meninas, você deve trabalhar, né, com isso também, é que esse ajuste depois de um erro nosso enquanto pais e educadores, ele muitas vezes gera muito mais conexão e um relacionamento muito mais verdadeiro do que eu nunca errar. Não existe isso, né? Eu vejo que isso dá espaço para que ele também erre, para que ele também perceba que ele se equivocou, para que ele também corrija aquele equívoco, Sim, né? É isso, é o melhor exemplo que a gente pode dar mesmo. sim. Ai, que delícia. Ana, eu queria que você, naquele nosso bate-papo no café, você falou sobre a maternidade como um grande portal. Naquele dia, eu realmente visualizei um portal dourado, eu sinto a maternidade desse jeito, dessa forma, mas eu queria ouvir de você, assim, porque aquele dia realmente você me inspirou, queria que você trouxesse essa inspiração para essas mulheres queridas que estão assistindo a gente. É, é o tema, acho que é o tema que eu mais trabalho, assim, todo o meu trabalho, todas as mentorias que eu ofereço, todos os processos, elas têm isso como pano de fundo, né? Essa nossa maternidade como um grande portal de despertar espiritual e de empoderamento. Como que eu acredito que isso acontece? Um pouco na prática, é isso que a gente acabou de falar, né? À medida que, quando a gente tem um serzinho ali, a primeira coisa que a gente percebe é que eu não basta mais eu falar, eu querer, eu preciso ser a mudança que eu quero ver no mundo de verdade. Eu preciso ser o exemplo de ser humano, porque não é através do meu discurso bonitinho, editadinho, né, que a criança vai aprender, ela vai olhar para mim enquanto exemplo. Então, acho que esse é o primeiro grande ponto em que a gente percebe que eu preciso primeiro me autoeducar para poder educar o outro. E vão quebrando, né, uma série de paradigmas. Aquele paradigma, para mim, que é o, assim, o ó do Borogodó, para mim, que a gente é um dos primeiros mitos que a gente tem que quebrar da maternidade, que é aquele, ai, ser mãe é padecer no paraíso. Padecer no paraíso, não, Exato, né? O que que isso coloca? obrigada. O padecer no paraíso, ele coloca a gente no lugar, tipo, não, tem que sofrer Tem que mesmo. sofrer, tem que É ser sofrer, o sofrer é sacrificado, tem que ser normal. O difícil, ficar tem que exausta é ser normal, é claro. isso aí, aceita que dói menos. E nos coloca nesse lugar de abdicar de nós mesmas, que é extremamente prejudicial enquanto exemplo, porque quando a gente educa ou cuida de alguém negligenciando nós mesmas, a gente não está ensinando cuidado. A gente está ensinando que quando você ama alguém, você precisa abdicar de você mesmo. E isso é uma grande porta aberta para um monte de relacionamento abusivo, que a gente vai ter depois lá na frente. E mais, quando eu não cuido de mim, como é que eu vou cuidar do outro? Se eu tô o tempo inteiro passando por cima de mim mesma, dos meus desejos, dos meus sonhos, é, indo até o máximo de gastar toda a minha energia, de ficar sem nada para dar, como é que eu vou ter paciência com uma criança que tá fazendo uma birra, que tá tendo uma crise de frustração, né? Birra, entre aspas, aqui, mas que tá tendo uma crise de frustração, da onde eu vou tirar compaixão, energia, amor para cuidar de uma criança que tá chorando porque o brinquedo dela quebrou? Eu não vou ter paciência. Então, quando a gente entende que para eu maternar de uma forma consciente significa eu me trabalhar, eu me olhar, eu me cuidar, me amar, acima de tudo, sim, acima da criança. A gente precisa se amar Claro, primeiro. claro, O primeiro amor claro, da nossa vida é a gente claro. mesma. Uhum. Quando eu entendo tudo isso, o que que começa a acontecer na nossa vida? Começa a acontecer uma transformação, em que a gente começa a entender de fato o que é o amor. O amor não é isso que nos ensinaram.
Eu te amo e eu gosto de você enquanto você tá bonzinho. Enquanto você atende as minhas Eu não te expectativas. aceito como Enquanto você você é. faz o que eu quero, Uhum, uhum, né? uhum, E a uhum. gente começa a entender, cara, amor é outra coisa. Pô, peraí. E isso é um despertar espiritual. Porque ele te acende o divino em você que talvez estivesse apagadinho ali, né? E é através do amor que a gente desperta, porque é por esse amor, é em nome desse amor, em nome dessa criança, dessa vida, é que eu começo esse processo em mim. E ele é um empoderamento porque é isso, porque à medida que a gente vai se tornando mais consciente de todos esses mitos, de todos esses paradigmas que tem em volta de nós, que só nos prendem, que não nos libertam e que não nos conectam com esse amor verdadeiro, quanto mais a gente se torna consciente disso, mais a gente se empodera de quem a gente é. Essência divina, luz, amor, né? Então, acho que nesse sentido, Carol, é um sim, ó. Só que ele só é um portal de despertar quando a gente está disposta A olhar. a nos trabalhar. A olhar, a ver, a trabalhar. Eu falo muito isso também, Ana. É uma oportunidade. Oportunidade que a gente aceita e embarca ou não. Agora, às vezes não é logo depois da maternidade, mas durante a primeira infância, né? Eu tenho alguns Com exemplos certeza. de mães que o despertar não aconteceu logo após o nascimento, aconteceu um pouco depois. E aí, quando eu converso com essas mães, o que vem muito normalmente é a questão do medo, né? Às vezes a gente tem medo, a consciência, como é que é? Ignorance is bliss, né? A ignorância é uma zona de conforto. Então, quanto mais consciência, quanto mais a gente vê, então calma lá. Queria que você trouxesse, Ana, pra gente, assim, é isso, pra mim fica muito claro que realmente o caminho é esse, e apesar do medo, conseguir passar, porque o medo, só queria trazer isso pra você que tá assistindo, mãe, que tá com medo de crescer, crescer dói, né? Quando a gente tá ali, a borboleta que tá ali dentro do casulo, quando ela vai sair do casulo, é desconfortável. O parto, né? Passou por isso. É desconfortável. Crescer dói, ponto. Ele pode doer mais ou ele pode doer menos, né? Então, passar por ele é transformador. Quando a gente se conecta com a gente mesmo, tudo isso que a Ana trouxe agora, quando a gente fecha os olhos e se conecta com essa luz divina, com esse amor que a gente se nutre, isso não tem preço. E é quando a gente consegue maternar a partir daí, quando a gente consegue auxiliar o nosso filho, a nossa filha, numa crise de frustração a partir desse lugar, ficou até arrepiada, porque muda tudo. Então vamos embarcar. Ana, queria que você trouxesse pra gente algumas ferramentas práticas. Assim, o Borboletando também tem bastante essa pegada de querer ajudar de uma forma prática, porque o caminho é isso, é o caminho. Sim, sim. Antes, Carol, só eu queria trazer dois pontos assim bem importantes do que você estava falando antes, que esse despertar, ele não é automático e não acontece quando o bebê nasce. É realmente um processo, como você falou, é um processo de toda a primeira infância. Eu digo que são 7 anos do despertar. Os 7 anos que a criança está se desenvolvendo, chegando na Terra, e a gente está nutrindo ela não só com o físico e o concreto, a gente está nutrindo ela energeticamente. Durante esses 7 anos é o nosso processo de despertar, que é uma grande descida ao submundo. A gente precisa entrar em nós para subir. Então é importante deixar muito claro para não gerar uma expectativa da mãe que às vezes está lá no meio do puerpério, naquele escuro, né, naquele escuro, naquela sombra, naquela dificuldade e às vezes se cobrar, nossa, mas eu ainda não estou desperta. Não. É, os primeiros 2 anos ali de puerpério são de descida para o submundo mesmo, é fundo do poço, muitas vezes é escuro, é solitário, é difícil. Esse é o primeiro passo da transformação. Primeiro passo, né? Então, tem vários outros passos, são acho que uns 6 ou 7 passos que a gente podia elencar assim, de forma muito clara, que acontece de forma arquetípica, né, com muitas mães. Então, assim, para deixar bem claro, é um processo de desenvolvimento, é você se tornando, para que você chegue no final dos 7 anos, o primeiro setembro do teu filho, quem vai parir agora é você que vai parir a você mesma. É isso que acontece, né? É uma grande gestação pela qual a gente passa, para que a gente consiga parir essa nova mulher que nos tornamos depois desse despertar.
Eu Ai, acho que esse é um ponto, que assim, lindo. Vou ficar com essa metáfora mesmo, que o Marco ainda. Então, eu ainda tenho mais 2 anos e meio de gestação. Adorei, ixi, tem, você adorei. tá? É. Tá indo bem. E outra coisa que você falou do medo, né? E normalmente a gente acha que o contrário do amor é o ódio, o contrário do amor é o medo. Então, quando a gente lembra de se conectar com esse amor, que foi o que você estava falando, né? Que é bem importante, parece tão bobo, mas é uma prática, uma estratégia tão importante, porque ela te tira do lugar da polaridade medo-amor e ela te põe na direção do amor, né? Então, lembrar disso, o medo, ele é o contrário do amor. Então, a gente precisa, quando você vai pro amor, automaticamente você sai do medo, porque no amor você tem a confiança. Você tem algo que te conduz, que não é o teu pequeno ego querendo se agarrar na borda da piscina, né? Então, é É isso. exatamente isso que eu ia E falar. É o respondendo a contrário tua... Desculpa. do ser, né? Essência, ser, eu superior. E o ego que vai tentar, gente, ele vai tentar de todas as formas se agarrar na beira da piscina e tá tudo bem, ele tem uma função. Quando eu fiz as pazes com o meu ego, Ana, foi assim uma libertação, porque eu parei de brigar com ele. Eu falei, não, tá bom, Não. só que eu dei trabalho, daí eu dou trabalho pra ele, ele fica ocupado fazendo as funções dele e não me enche muito, entendeu? Aí quando eu vejo, às vezes eu nem percebo, quando eu percebo depois, eu falo, É, vem é. cá, né? É que existe esse processo de desenvolvimento do ego, né? O ego, ele precisa estar a serviço do self, do eu maior. E não a serviço dele mesmo. Quando ele está a serviço dele mesmo, ele está ali na picuinha. Quando ele entende que ele está a serviço do eu maior, a gente começa a acessar uma fluidez na vida e uma leveza diferentes, né? Mas respondendo a tua pergunta que era da prática, né? Então, beleza, como fazer isso de forma prática? A primeira coisa é a gente exercitar essa conexão com a gente mesma. Tá, como é que eu faço isso? Vamos lá, a gente tá aqui, realidade. Mulheres cuidando de criança, trabalhando, casa, marido, mil, né, mil demandas. Exercício, gente, eu sei que parece bobo, mas é assim, muito importante. Respirar. Respiração é tecnologia de ponta que a gente tem o tempo inteiro disponível, não custa nada, você não vai pagar extra por isso. Não tem que parar nada para fazer 30 segundos que você pare quando você percebe que você está ficando ansiosa, nervosa, com medo. Para, fecha o olho e respira. E existe uma técnica para respiração. É a respiração em que você inspira por menos tempo do que você expira. Então, vamos supor, você inspira por 4 segundos e expira por 8. Isso ativa o nosso sistema parasimpático, que é o sistema do crescimento, do aprendizado, da criatividade, das soluções de longo prazo, do pensamento analítico. Porque quando a gente está com medo, estressada, cansada, exausta, fazendo mil coisas ao mesmo tempo, achando tudo ruim, a gente está com o nosso modo de sobrevivência ativo. O nosso cérebro tem dois modos só: ou é sobrevivência ou é crescimento. E quando você tá morrendo de medo e tal, e correndo atrás do relógio e sendo comida pela rotina, você tá no modo sobrevivência. Para e ativa o modo crescimento. Só de fazer 2 ciclos, 3 ciclos dessa respiração, inspira por 4, expira por 8, você já vai sentir no teu corpo um relaxamento. Então, primeiro ponto, né? Primeira prática. A segunda prática que eu sugiro é a de se questionar os porquês. Ah, porque eu tenho que fazer isso. Por quê? Ah, porque, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Não, porque eu tenho que lavar a roupa da bebê separada da roupa da casa. Por quê? Ah, não, porque aí fica mais limpa. Por quê? Por quê? Até que você vai chegar numa hora, e assim, eu digo isso porque eu também trabalho com mães e mulheres, e 89%, sei lá, 90% das mulheres chega num porquê, tipo assim, ah, não, porque a minha mãe me falou que, ah, é porque eu li que, não sei o quê, ah, é porque o fulano acha que, e é essa hora que você começa a trazer o teu poder pessoal pra dentro de você. O que que eu acho? Porque eu vejo um tantão de mulher exausta, cansada, não dando conta da sua vida, porque elas estão cumprindo um monte de
tem um monte de regras que não foram elas que criaram para elas mesmas, que vieram de algum lugar e que elas nem sabem de onde estão vindo, mas continuam fazendo. Então, isso eu acho que é uma coisa que tira demais assim o peso desse início e nos ajuda a começar a se empoderar. Claro. Não, com certeza. Com relação à respiração, assim, gente, provem, né? Tem um vídeo que eu falo sobre isso, quando eu falo sobre a intuição, contato com a intuição. Respiração, experimentem. O tempo passa a ser diferente. É como você entrar numa outra dimensão. Aquilo que você tinha 1 hora para fazer 4 coisas, você estava estressado achando que você não ia conseguir, você para, respira 1 minuto, na hora que você vê se acabou as 4, ainda tem 20 minutos extras. Não é verdade, Ana? É mágico. Quando a gente A está gente acessa o Kairos. conectado, o tempo é outro, né? A gente entra em Kairos, sai de Cronos, é uma loucura. E esses porquês, é isso mesmo. Outro dia eu estava lendo um livro que dava um exemplo de uma pessoa que ia lá cozinhar uma peça de carne e cortava as pontas. Ah, mas por que você corta as pontas? Sabe que eu não sei, porque minha mãe fazia assim. Aí liga pra mãe, mãe, por que você cortava as pontas? Ah, porque a vovó cortava. Vamos ligar pra vovó? Vamos. Vovó, por que você cortava as pontas? Porque o meu forno era pequeno e não cabia. Nunca vi. Eu conto essa história também num dos meus episódios, que é isso mesmo. É uma tradição que vai passando e ninguém se pergunta por quê. E é isso aí, a avó falava, não, é que não cabia diferente. Se coubesse, teria usado tudo. Exato. Ah, então tá. E aí você tá ali Passaram desperdiçando gerações aí as jogando pontas. fora a cabeça e o rabo do peixe. Exatamente, porque não cabia no forno, né? Muito doido. Ai, Ana, olha, eu ficaria aqui o dia inteiro batendo esse papo com você, porque realmente tem muitas conexões, muitas coisas em comuns. O seu trabalho é maravilhoso. Eu espero que mais e mais mulheres tenham acesso a toda essa sabedoria e que possam começar esse processo assim. E, gente, é isso, não é fácil. Quando a gente tem um acompanhamento, é mais fácil. Isso é comprovado. Então, assim, o objetivo do Borboletando também é trazer informação de qualidade para vocês, profissionais qualificados que já passaram por aquilo que ensinam, né? É tão importante porque aí você vem de outro lugar, né, Ana? A gente sabe, a gente passou, né? E continua passando, porque não achem também que é um processo que tem começo, meio e fim, não acaba nunca, tá? No dia que acabar, a gente já vai pro outro lado, a gente volta para onde a gente veio, né? Porque senão... É um prazer, Carol, também, assim, encontrar gente que também está trabalhando por esse objetivo, né? De fato, libertar e ajudar as famílias, ao invés de só prendê-las em mais e mais regras. Então, isso, assim, é muito bonito também, o teu trabalho, muito bonito o teu propósito, né? E obrigada por abrir esse espaço de diálogo, de conversa, de troca aqui entre a gente. Amei estar aqui, Um maravilhoso. prazer, um prazer. E vocês, assim, escrevam, comentem. Quer saber mais sobre alguma coisa? Querem mais ferramentas? Querem? Vamos convidar a Ana de novo, pessoal, que vai ser muito legal. Obrigada por vocês terem assistido. Todos os nossos contatos estão aqui, vocês já sabem. E até a próxima.